Bem-vindo, Max, tudo bem? Bom dia, Adri. Bom dia, Renato. Bom dia, Sinara. Bom dia. Camisa bonita, hein? Elegante, né, Sinara? Muito legal. É uma homenagem ao fim do verão. Marcos, vamos direto ao ponto. Vamos começar começando. Primeiro, agradecer a Carla Werner aqui por se tornar membro. Te dizer o seguinte, saíram duas pesquisas recentes, o Poder Data e o CNT-MDA, dando um ligeiro crescimento do Bolsonaro nos últimos tempos. Queria saber se você acha que, de fato, é uma tendência, né? E, segundo, o que significa isso? Quais os riscos de ele, né, vir a crescer mais no jogo? Já falo em risco, porque é um risco para o Brasil, né? De ele vir a crescer mais nos próximos meses e começar a embolar esse processo eleitoral. Bom, Renato, eu não vou dizer que pesquisa permite antever futuro, mas permite compreender, pelo menos dar uma explicação para o passado, para o que está acontecendo. Eu acho que nós tivemos um momento em que o Bolsonaro era um trapo velho, que não valia mais nada, que estava jogado num canto. Isso foi acontecendo ao longo do final do segundo semestre do ano passado. Quando chegou dezembro, nas pesquisas feitas então, ele estava provavelmente no seu pior momento, por enquanto, no governo. De lá para cá, o que essas pesquisas mais recentes estão sugerindo é que ele está retomando um patamar que ele tinha. Não tem nada de extraordinário. E se a gente olhar aritmeticamente essa pesquisa da CNT-MDA, que saiu ontem, nós vamos ver que Bolsonaro melhorou um pouquinho em função de uma queda do Moro, o que é razoavelmente previsível. O movimento, se é que há um movimento, parece ser esse. A direita se reaglutinando no Bolsonaro, depois que o Moro se revelou, pelo menos nesse primeiro momento da candidatura dele, se revelou uma decepção do ponto de vista de capacidade de atrair o eleitor, de convencê-lo, enfim, de se tornar um candidato mais viável. Então, esse período horrível do Bolsonaro foi aquele em que o Moro parecia ter bala para alcançar. Não foram poucas as avaliações de que, quem sabe, o Moro vira o candidato da direita, e o Bolsonaro estribuchando com um governo completamente nas cordas, sem ter o que dizer. Perdeu a iniciativa política, nunca teve iniciativa administrativa, ao contrário, as coisas estavam só piorando. Foi nesse cenário que nós formamos essa ideia de que está tudo resolvido. Nunca esteve. E eu acho que se tem uma pessoa do lado de cá que nunca pensou isso, se chama Lula. Ele não achou que estava resolvido. Tanto é que vem fazendo, desde meados do ano passado, movimentos para ampliar o projeto eleitoral. Não necessariamente projeto administrativo, é bom que se sublinhe isso, que ele pretende representar na eleição deste ano. Então, é isso. Acho que o Bolsonaro estava nas cordas, Moro parecia que ia talvez se tornar o candidato da direita brasileira. E agora, quando o Moro se revela uma decepção para esse eleitor, o eleitor que estava meio que flertando, pelo menos é o que parece, que estava flertando com a ideia de Moro, está desistindo. O Ciro retomou nessa pesquisa o terceiro lugar. E agora o Lula está onde esteve. Lembrando,
Tem mais 2 minutos para... Tem muito mais que isso. Mas eu queria te fazer uma perguntinha antes de passar a bola aqui para... Que é o seguinte, tinha alguns analistas atribuindo a subida ao auxílio emergencial. Eu mesmo caí nisso. Mas olhando os dados no miúdo... Vale gás, né? Ele se mantém... Aumentou a vantagem no Nordeste, o Lula, e aumentou, parece que, a vantagem entre os mais pobres, né, Coimbra? Assim, eu acho que nós temos que olhar os resultados, não dessa pesquisa, temos que olhar todos os resultados de pesquisa, com a cautela que a própria pesquisa te pede. Pede que você tenha cautela e te explica por quê. Essa pesquisa, assim como as demais, usam uma amostra nacional. Essa amostra nacional não tem nem tamanho e nem distribuição para permitir uma avaliação bem feita de segmentos. Vi hoje, em algum lugar, acho na Folha, na capa do UOL, uma notícia assim, Bolsonaro vai a 40 entre evangélicos. Cautela. Pode até ser que... Estadão colocou isso como manchete. No fundo, fica procurando motivo para dizer, esse Lula não está com essa bola toda. Uhum. Algo que a pesquisa te diz de antemão que você não deve fazer. As margens de erro para subamostras crescem muito significativamente. Então, você tem uma amostra do eleitorado brasileiro, você não tem uma amostra da população evangélica, você não foi para campo dizendo quantos que deviam ser em igrejas neopentecostais, quanto que devia ser em igrejas tradicionais, quanto que devia ser na Assembleia de Deus. Você não tem essa amostra. Você pegou a laço, perto de 30% no universo de 1.200, de pessoas que se dizem evangélicas. Agora, daí para sair tirando conclusão a respeito do conjunto da população evangélica, vai devagar. A Folha de São Paulo é mestra em fazer análise a respeito das propensões de voto de empresários. Como se empresário tivesse um número, numa pesquisa de 2.000 casos, que permitisse isso. Provavelmente o Datafolha entrevistou 70, 80, 100 pessoas, 100 pessoas em 2.000, já é 5% da amostra, e não tem 5% de empresários na população. Então, cautela nas análises por segmento, e lembrando sempre que quando você compara a pesquisa, a margem de erro dobra. Porque os 30 de hoje podem ser 28 ou 32. Quando você for comparar outros 30, outros 40, você tem que somar a margem de hoje com a margem da nova pesquisa, por isso é que dobra. Então, vamos olhar o resultado para o conjunto, considerando margem de erro, e é isso que a gente vai ter. Lula está estável, Bolsonaro está retomando um tamanho que teve, em função, provavelmente, não dá para tirar isso da pesquisa, mas como tem uma queda de um e a subida do outro, tem uma probabilidade alta de que uma coisa esteja ligada com a outra. Sim, Moro. Que o Bolsonaro herdou os votos que o Moro perdeu, né? Essa intenção de votos do Moro pode ter ido para o Bolsonaro. Aí o que eu queria te perguntar é o seguinte: isso é bom para o Lula ou ruim? Sinara, o Lula está fazendo um jogo que não é para fevereiro. Hoje é dia 22, o mês termina no domingo, ele não está jogando para fevereiro. Quem está julgando no curtíssimo prazo são esses candidatos que precisam se viabilizar. O horizonte do Moro é curtíssimo, do Ciro é curtíssimo, porque na cabeça deles
daqui a pouco o eleitor desiste. Desiste porque acha que eles não decolaram, que eles não vão para lugar nenhum. E aí voltamos para a ideia de um segundo turno antecipado, já no dia 2 de outubro, no primeiro turno. Quem tem que pensar no curto prazo e fazer coisas para o curto prazo são os outros candidatos, incluindo o senhor Jair Bolsonaro. Quem está assim, mais ou menos tranquilo, pensando já na eleição, é o Lula. Então, eu acho que ele não tem que se preocupar com flutuações conjunturais. Bolsonaro claramente quis reagir, a turma dele, sei lá, quis reagir a essa sensação de que ele estava esfarinhando, quis reagir a isso e mandaram ver no dinheiro público para ver se melhorava o Bolsonaro. Auxílio emergencial, vale isso, vale aquilo, piso para a professora primária, aumento do salário mínimo. Eles fizeram assim, uma farra com o dinheiro do Tesouro, em última instância, o dinheiro do povo. Pegaram o que conseguiram lá pegar, para algumas coisas só anunciadas, outras já funcionando. Eu não me impressiono com esse negócio de auxílio emergencial. Sabe por quê? Porque em 2020, em plena pandemia, em que foram gastos 300 bilhões de reais em transferência, o melhor resultado no Datafolha que o Bolsonaro teve foi de 32 para 37. É isso que foi a melhora do Bolsonaro, com 300 bilhões de transferências no auxílio, não me lembro como é que chamava. Emergencial. Já era auxílio emergencial. Pois bem, em 2020, entre março e dezembro, Bolsonaro subiu 5 pontos. Não dá para dizer sequer que subiu, considerando margem de erro, considerando que era pesquisa telefônica, considerando que não chegava direito no povão. Então, desta vez vai ser diferente, não com 300 bilhões, mas com 40. Não com R$800 que determinadas famílias estavam recebendo em 2020, mas com 200. Agora, até naquela época. Pois é, agora, com menos de um terço e com um volume que é, sei lá, 8 vezes menor, agora vai ter efeito? Eu sei que o Bolsonaro foi de 32 para 37 naquele ano, com essa grana toda, e de dezembro para março, perdão, de dezembro para maio, sempre usando Datafolha, de dezembro para maio, ele foi de 37 para 24. Ou seja, ele subiu um pouquinho, mas não foi algo que se sustentou sequer nos 6 meses seguintes. Então, a pequena melhora logo desapareceu. Isso é o que eu tendo a ver a respeito do auxílio este ano. Também vai ter um resultado pequeno, não quer dizer que não tenha, quer dizer apenas que é muito pequeno. E não é durável. Sabe por quê? Porque é uma porcaria de um candidato. Porque se ele fosse um candidato bom, com o qual o povo se identificasse, que respeitasse, que considerasse uma pessoa de bem, que se preocupa com a vida dela, enfim, que tem ideias para o Brasil, e também é capaz de fazer um programa ambicioso de transferência de renda para melhorar, sei lá, as condições de vida. Se fosse isso tudo, Bolsonaro ia ser um baita presidente, mas ele não é nada disso. Por isso é que não adianta botar assim, e as fake news? Muitas pessoas que não vai ler. Agora, então, o que resta para o bolsonarismo e para o Bolsonaro? É isso que você acabou de falar, Senado. E é isso que nós vamos ver cada vez mais. Algumas, entre aspas,
para melhorar a imagem do Bolsonaro, tipo essa coisa ridícula de ele ajudou a desfazer as Nobel tensões, da Paz. tensões internacionais. Essa coisa ridícula que não pega nem sequer lá no núcleo duro do Bolsonaro. Mas a maior parte desse tipo de, entre aspas, notícia é só mentira, baixaria, tentativa de destruir os outros. Isso funciona? Não creio. Ele teria que abaixar muito a rejeição, né? E na pesquisa de ontem tem uma pergunta se a pessoa sabe que existem informações falsas já produzidas para te enganar, né? Não é essa exatamente a questão, mas 96% já dizem que sim, que tem conhecimento disso. Então as pessoas já estariam mais ligadas que existem as fake news, né? E como essas fake news não se limitam à discussão política, tem de tudo, as pessoas estão cada vez mais vacinadas com relação à mentirada. A mentirada do remédio milagroso, a mentirada do remédio que, na verdade, não é remédio, produz, sei lá, alguma coisa ruim, o dinheiro que você tem que dar para seu filho está pedindo que você faça. A internet, hoje, e as redes sociais em particular, viraram uma região de alto nível de desconfiança. Não só pela política, mas é claro que também por ela. Tudo agora as pessoas desconfiam quando leem nas redes sociais. Mas você vai dizer, mas por que o Bolsonaro e a turma dele insistem nisso? Porque eles não têm opção. Ele não vai virar um bom presidente, né? Nós já estamos em março, a eleição daqui a 6 meses. Ele não vai virar um bom presidente em 6 meses. Ele não vai consertar as coisas que fez e que produziram essa avaliação que ele tem hoje, que é a pior avaliação de um governante eleito nessa altura do mandato. E quando você pergunta nas pesquisas qual que é o pior presidente que o Brasil já teve, a grande maioria responde que é ele. Então, esse cara não tem como ganhar a eleição na boa, mostrando o que fez, o que pode fazer, o que ele pretende. Ele só pode tentar ganhar na baixaria, na apelação, virando a mesa, chutando canela, ou pedindo aos milico amigos dele para mantê-lo, porque agora ele finalmente vai fazer um governo muito bom. Acredite, quem quiser. Deixa eu só trazer umas mensagens aqui da galera que está acompanhando ao vivo o programa aqui de hoje. O Vanderlei Queiroz, Virro, vai em casa, amo vocês, beijos, Lucão e Sina. Sina já apelidinho da Sinara, obrigada. E tem aqui também super sticker da Mônica Caparelli, muito obrigada também. E tem membro novo aqui chegando, que eu vou... Membra, a Clarice Me Esperançar, muito obrigada por ser membra, nova membra aqui do canal. E tem aqui o superchat do Cadu Lacerda. Para falar de um segmento, é preciso ter uma amostra do tamanho da amostra usada para toda a população, certo? 3 mil no geral do país, no segmento, são 50, diz o Cadu. E tem mais um superchat aqui chegando, do Salo G. Discordo, não se deve subestimar o Bozo em nenhum momento. A direita vai apoiá-lo com todos os recursos disponíveis. Há muita ignorância no meio do povo. Rovar. Eu estou aqui lendo o Aécio, olha o nome, Aécio. Está querendo me pegar aqui, manda aquela mensagem lá para você ler, aí tá lá, vendo seu cozinho na madeira. Aécio. Eu sou malandro, rapaz. Eu joguei bolinha de gude no chão de terra, viu? Vamos lá, Sinara. Ai, meu Jesus, é cada coisa que a gente vê aqui.
Eu queria perguntar, partindo daqui desse comentário, mesmo com toda essa direita internacional articulada, Trump, Bannon, será que tem ainda um espaço para o Bolsonaro crescer? E também a candidatura do Ciro. Será que as pessoas não vão fazer o voto útil para o Lula ganhar no primeiro turno, e ela também será uma candidatura aí que vai cair ainda mais? A pesquisa CNT mostra que 40% dos eleitores do Lula teriam o Ciro como segunda opção, né, Coimbra? Ciro é minha segunda opção. A sua, acredito que todo mundo aqui... Uma pessoa, vamos dizer assim, normal, vai votar em quem? No segundo turno, vai atrás de quem? Bolsonaro, Sérgio Moro, esses estafemos que a direita está oferecendo? Claro que não. Nomes que não têm a menor expressão, significado, biografia, você vai escolher por quê? Então, claro que o Ciro é a segunda opção da maior parte do eleitorado progressista, do eleitorado mais bem informado, etc. Não me estranha isso, não. Eu acho que claro que a direita internacional prefere Bolsonaro, porque prefere em qualquer lugar. Pode ser na eleição lá, sei lá onde, na República do Alto Volta, vai dizer assim, não, tem alguém de direita? Tem, é o fulano de tal. Pronto, então lá, se eu fosse eleitor lá, eu votava nesse cara. Pela mesma razão pela qual um eleitor progressista diz assim, quem é o candidato? Sei lá no Sri Lanka. Tem alguém que é progressista, então é nesse que eu votaria. Mas a direita internacional está um pouco se lixando com um cara igual o Bolsonaro. Mas se o Ciro desistisse, isso fortaleceria o Lula no primeiro turno, ou parte do voto do Ciro também iria para o Bolsonaro? Porque eles têm uma raiva do Lula que eu vou te contar. Existe, em pesquisa, normalmente se faz essa pergunta. Em quem que você votaria caso o seu candidato desistisse, não disputasse? O eleitor do Ciro é um dos que mais claramente se divide entre ninguém, que é uma opção normal, para quando você diz, o eleitor do Bolsonaro, quando você diz assim, caso ele não dispute, metade diz eu não voto em ninguém. Faz sentido, o cara gosta do Bolsonaro, acha ele um sujeito muito bacana. Se ele não for candidato, ele vai votar branco, não vai votar, sei lá, inventa uma coisa qualquer. Isso também acontece no eleitor do Ciro. Mas tem uma parte que não é nada pequena, 30%, 40% do eleitorado do Ciro votaria no Lula, caso o Ciro não fosse candidato. Aqueles que não gostam do Lula, pensam em votar no Ciro, não gostam do Lula, caso o Ciro não disputasse, hoje, em pesquisa, diz não vota ninguém. Nessa hipótese, porque o cara desenvolveu uma birra qualquer contra o PT, contra o Lula, mas não a ponto de se tornar bolsonarista. Entendi. Então, o sujeito que o Ciro 6, 7, sei lá, depende da pesquisa, depende da hora, depende do modo como a pergunta é feita, metade do eleitorado do Ciro, digamos 3%, não vota em ninguém. Resta 2% para ir para Lula. Não é muita coisa. Não faria muita diferença. Não faria muita diferença. Agora, é verdade que nós estamos fazendo essas perguntas hoje, nós estamos em fevereiro. Chegando mais perto da eleição, aquecendo, ficando uma disputa mais, assim, propriamente dito, uma disputa, é possível que a parcela que diz que não votaria em ninguém, de eleitores do Ciro, que caso ele não disputasse, dizem que não votariam em qualquer nome, provavelmente isso diminuiria. Talvez o ganho para Lula fosse maior. Não 2, mas 4, mas 5. Poderia ser decisivo. Mas o sistema político brasileiro, Senhora, se transformou, quer dizer, se adaptou
bem a essa ideia de eleição em 2 turnos. No primeiro turno, você vota naquele candidato ou candidato que você acha melhor, mais parecido com as suas ideias, mais contra aquilo que você é contra. E no segundo turno, você escolhe entre os que ficaram. É muito engraçado você ver, a propósito dessa discussão de pesquisa influencia o voto, que desde, sei lá, 89, que as pesquisas mostram assim, por exemplo, na eleição de 98, o Ciro não vai ganhar a eleição. O Fernando Henrique ia ganhar no primeiro turno, em segundo ia ficar o Lula, em terceiro ia ser o Ciro. Sabe o que aconteceu? O Ciro teve, na urna, aquilo que as pesquisas previam. Ou seja, as pessoas sabiam que ele não ia ganhar, Continuaram voltando. mas continuaram votando porque gostam dele, porque acham ele um cara bacana, e disseram, no segundo turno, se houver, eu voto, sei lá, em quem eu... Entendi. Naquele momento. Então, e isso é verdade para quem está em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Às vezes a pesquisa te diz assim, fulano vai ter 1%. Abre a urna, sabe quanto que ele tem? 1%. Porque as pessoas não desistem fazendo o cálculo de é melhor resolver logo. Pode ser que isso aconteça. Eu nunca vi. O eleitor costuma votar no primeiro turno pensando Suas convicções, né? é melhor, nas convicções, no que ele acha que é o melhor. E no segundo ele faz o raciocínio político da viabilidade, da conveniência. Tem uma pergunta boa aqui do Mark Davis, você viu? Eu vi, olha só, o Mark Davis. Alckmin atrapalha ou ajuda o Lula? Quanto? É verdade, tem muita gente, inclusive o Jair, que é nosso apoiador aqui, que se identifica como Jeca Tatu, não sei se ele está por aí, ele vive falando que assim, o Lula começou a perder voto, o Bolsonaro começou a crescer quando lançaram o Alckmin, né? A gente tem um grupo no WhatsApp onde ele defende essa tese. E tem algumas pessoas que defendem isso, assim, né, que estão no debate público, acho que o Breno Altman, por exemplo, deve ser um deles. Tem várias pessoas meio que namorando essa tese. Faz algum sentido, Coimbra? Sinceramente, eu acredito que não, Renato. Eu acho que as coisas que afetam as grandes massas do eleitorado brasileiro não são essas. Lula é uma pessoa muito conhecida, com uma imagem muito consolidada. Ter o Alckmin como candidato a vice, eu não sei quem que desiste de votar no Lula por essa razão. Sei lá, porque o candidato de ultra-esquerda, sem nenhuma crítica a essa maneira de pensar, o eleitor de ultra-esquerda não gosta de Lula, ponto. Não é porque Lula está com Alckmin de vice que ele deixa de gostar. Ele não gosta de Lula porque ele acha que Lula é um reformista, que não tem políticas de mobilização popular, porque errou não levando os movimentos sociais para o governo. Tem um monte de críticas que o eleitor de esquerda mais, digamos assim, ultra, faz ao Lula. Esse é o eleitor que se incomoda com o Alckmin ser vice dele. Acho que no fundo, eu acho que Lula achou, e continua a achar, que a eleição nacional, a rigor, passa ao largo dessa questão de quem que é vice, quem que deixa de ser vice, mas uma chapa como essa pode ter um impacto muito importante na eleição para o governo de São Paulo. E é óbvio que se Lula considera que é viável a vitória dele este ano, maior ainda será essa vitória, melhor será essa vitória, se vier acompanhado de uma vitória para o governo de São Paulo. Então, em suma, eu acho que, a rigor, Lula não tem nada a perder
e tem o que ganhar com o Alckmin como companheiro de chapa dele. Sem querer forçar a barra nenhuma, não nos esqueçamos que nas últimas 8 eleições presidenciais, isto é, todas, que o PT disputou, todas com o candidato na cabeça de chapa, em 4, os companheiros de vice vieram da esquerda. Em 4, vieram do centro ou da direita. Ninguém vai dizer que Zé Alencar era um político progressista de centro-esquerda. Nunca foi. Ninguém vai dizer que o Sr. Michel Temer, na primeira e na segunda eleição de Dilma, era um candidato de centro-esquerda ou de esquerda. Agora, o Bisol era de esquerda, o Mercadante era de esquerda, a Manuela era de esquerda. Perdeu todas. Todas as eleições em que o PT teve um companheiro de chapa de esquerda... Brizola. Teve um ano que foi Brizola. 98. Você queria chapa mais forte de esquerda? Lula e Brizola. Perdeu no primeiro turno. Então, concluindo, em 8 eleições, 4 o PT teve companheiros de chapa do centro e da direita. Ganhou as 4. Em 4, os companheiros de chapa vieram da esquerda, do próprio PT, do PSB, do PDT e do PCdoB. Nas 4, o PT perdeu. Lula não é exatamente um político que ignora a realidade. E assim, esse tipo de formação é comum, as pessoas falam assim, o parlamentarismo é um sistema mais moderno e tal. Esse tipo de situação é típica do parlamentarismo. A esquerda, para governar no parlamentarismo, tem que fazer acordo com o centro e a direita, né? Acho que quem assistiu aquela série Borgen, você viu, Marcos? Você percebe, não é? Você percebe totalmente. Ela começa como sendo uma mulher de esquerda, uma primeira-ministra de esquerda, e ela vai tecendo, para poder governar, ela vai tecendo umas alianças à direita. Isso aí é puro parlamentarismo. No caso concreto nosso, com o possível, não vou chamar de brinde, porque é uma coisa tão importante que não se pode chamar de brinde, mas é um benefício colateral muito importante, é a chance de ganhar o governo do principal estado da federação, exato, que nunca o PT conseguiu. O PT nunca foi governo de São Paulo, e muito menos uma situação em que o presidente da República e o governador de São Paulo são do mesmo partido. Isso é um benefício colateral que tem muito a ver com a presença do Alckmin na chapa do Lula e na eleição enfim, na disputa pelo governo de São Paulo, apresentando e apoiando o Haddad em parcelas do eleitorado de São Paulo, resistentes ao PT, resistentes ao próprio Haddad, mas simpáticas ao Alckmin. Então, se eu tivesse que avaliar essa ideia, eu diria que ela tem tudo para ser boa e não vejo em que ela é ruim, a não ser para, sei lá, criar arestas num eleitor mais de esquerda que provavelmente engole o Lula assim, de mau grado, porque ele preferiria... Vota com o nariz tapado, né? Lula não é suficientemente de esquerda para determinados... Tanto é que você vê as críticas que o Lula sofre dentro da esquerda do próprio PT, sem falar de esquerdas fora do PT. Muito bem, já estamos aqui com Valéria Arcari aqui nos nossos estúdios, né? Agradecer aqui ao Marcos Coimbra, sempre muito gentil e generoso com a Fórum. Fez um curso maravilhoso. Tio da minha amiga Nina. Olha só. Olha.
Você é amigo da Nina? Não? Nina Coimbra, gracinha de pessoa. Muito legal. Obrigado, Obrigada. Marcos. Muito obrigado. Vamos. Obrigado a você. Um abraço. Tem muitos papos esse ano, né? Gente, né? Não vai faltar. Abraço. Tchau, Obrigado pelo obrigada. convite. Tchau. Marcos.